Nós, então, já vimos sobre o conceito de lutas, propriamente dito, né, com aquela ideia das técnicas, estratégias de desequilíbrio, contusão, contato, imobilização, exclusão de determinado espaço. Vimos também que as lutas podem ser divididas de acordo com a estratégia, né, lutas que envolvem desequilíbrio, como o judô, o jiu-jitsu, a luta olímpica, né, predominantemente, né, lutas que envolvem contato ou contusão, como o boxe, o muay thai, né, lutas que envolvem imobilização, como o próprio judô, e lutas que envolvem a exclusão de um determinado espaço, como o sumô, né? Vimos também que as lutas podem ser classificadas de acordo com o tipo de interação, podem ser lutas de aproximação, lutas que mantêm a distância, enquanto as lutas de aproximação seriam o jiu-jitsu, o judô, luta olímpica, as lutas que mantêm a distância seriam boxe, taekwondo, karatê, muay thai, boxe chinês, né? Que mantém uma distância entre os adversários. Lutas que envolvem a utilização do implemento, como a esgrima, o karatê, um tipo específico do karatê, né? Ou o kenpo, né? E as apresentações individuais. Apresentações individuais a gente tem no taekwondo, tem no karatê, tem no kung fu, inclusive com utilização de implemento, né? Alguns tipos aqui que nós vimos na semana passada. E aí a gente chegou na discussão de semana passada sobre a ideia de arte marcial, né? Que nem toda luta é uma arte marcial, né? Então, esses dois termos, arte marcial, quando eles são utilizados juntos, tem ali um significado de arte da guerra, né? E aí, para compreender os dois termos separados, né, então tudo aquilo que é marcial é relativo à guerra, né, devido ao Ares, né, o deus do que depois com a incorporação dos romanos virou Marte, né, que é o deus da guerra, e então tudo aquilo que é relativo a Marte é marcial, né? E a palavra arte, né, que vem da ideia do bem fazer uma coisa, né? O sujeito é um artista, né? Então, nesse sentido, então, seria o conjunto de técnicas relativas à guerra, né? Só que eles também querem estão relacionados à ideia de arte, à valorização da vida, ou então à capacidade de bem fazer. Essa fundamentação filosófica, normalmente, ela vem no sentido de equilíbrio, né, de controle dos movimentos, ou dessa energia vital que a gente tem aí no corpo. Ah, Nesse sentido, só pode ser considerado arte marcial uma prática corporal de combate que tem fundamento filosófico, né? E que tem algum vínculo com a guerra. Nem toda prática corporal de combate possui esse vínculo, né? E aí nós vamos, então, saindo desses dois campos, né? O campo da luta e da arte marcial, para uma definição mais precisa, né? E que envolva menos discussões, nós podemos considerar que toda arte marcial é uma luta, mas nem toda luta é uma arte marcial, porque nem toda luta envolve ou é envolvida por uma fundamentação filosófica ou mesmo, né, ou mesmo por um vínculo com a guerra, né? Saindo desse espectro, né, do universo das lutas e da arte marcial, as práticas corporais de combate, elas também podem ser compreendidas como esportes de combate. Só que para uma luta ou uma arte marcial ser compreendida como um esporte de combate, nós precisamos compreendê-la a partir de um ponto de vista bastante específico, né? Então, o Correio Franchini aqui, por exemplo, 2010, eles vão definir que o termo modalidades esportivas de combate é como uma configuração das práticas de lutas, das artes marciais e dos sistemas de combates que foram sistematizadas em manifestações culturais modernas, ou seja, contemporâneas. Então, não importa se o Kung Fu existe há milhares de anos. Quando a gente fala do Kung Fu esportivizado, a gente está falando de uma organização do Kung Fu contemporâneo, ou seja, na forma de uma competição regrada e organizada a partir de federações e confederações, né? Em comum, então,
orientadas, então, né, por instituições desportivas. Aí surgem, então, as chamadas federações e confederações de lutas. Então, quando a gente vai participar de um campeonato de jiu-jitsu, esse campeonato vai valer pela CBJJ, né, Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, ou pela IBJJ, né, que é a Federação Internacional de Jiu-Jitsu, né? Na verdade, é a IFJJ, né, que é a Federação Internacional de Jiu-Jitsu, ou outras confederações menores, né, seja a Federação Carioca de Jiu-Jitsu, seja a Federação, né, Mineira de Jiu-Jitsu, e por aí vai. Cada uma dessas organizações pode ter um meio bem peculiar de estar organizando essa competição. Então, podem haver diferenças entre a forma que uma dessas instituições organiza e outra organiza. Então, a primeira coisa que a gente estabelece aqui é que os esportes de combate eles são organizados pelas instituições esportivas, federações e confederações. E o objetivo principal deles é estabelecer um sistema de competição e que não necessariamente caracteriza as lutas, né? A ideia de ficar estabelecendo um vencedor. Em comum, então, as lutas, as modalidades esportivas de combate e as artes marciais, elas possuem um universo amplo de manifestações, né, que tem uma relação com a própria história do homem, né, que é essa ideia de manifestações antropológicas, né, e que tem uma natureza multidimensional, ou seja, tanto as modalidades esportivas de combate, quanto as lutas, quanto as práticas corporais de as artes marciais, elas podem ter significados muito diferentes, dependendo de quem a gente está falando, né? Então, para uma pessoa, para um atleta, a arte marcial pode significar uma coisa, para um sujeito que pratica arte marcial, mas que não quer competir, ela pode significar outra coisa, né? Para um monge budista que pratica o Kung Fu lá num templo na China, ele pode significar uma outra coisa. E para as pessoas que assistem também, ele pode ainda significar uma outra coisa diferente. É isso que quer dizer natureza multidimensional e complexa. Né? Alguém pode praticar lutas porque quer aprender a se defender, né? Com o vínculo com a, a ideia de defesa pessoal. Outros podem praticar lutas porque gostam do aspecto filosófico, outros porque querem ser competidores. Né? Enfim, os sentidos vão variando de acordo com a pessoa e de acordo com o sentido que ela própria atribui ao que ela está fazendo. Além disso, para a gente entender, então, o que vem a ser esporte, normalmente a gente entende esporte a partir de três questõezinhas simples, né? O esporte envolve institucionalização, faltou um Szinho aqui, então o esporte é organizado por instituições, federações, confederações e por aí vai. As regras do esporte, elas são universais, ou seja, tem que ser igual no mundo todo. Porque se não for igual, a gente não consegue competir. Mesma luta que se pratica no Brasil tem que ser praticada no Japão. Né? Então, eu consigo pegar um lutador brasileiro e colocar competir com um lutador japonês, porque as regras são conhecidas em todo o mundo. É isso que nós vamos chamar aqui de universalização. Mas universalização de quê? Universalização das regras. Se aqui no Brasil se pratica uma luta de um jeito e no Japão se pratica de outro, se torna mais difícil a gente colocar esses lutadores se enfrentarem. E, por último, a formalização das regras. Essas regras normalmente vão estar colocadas na forma de um regulamento ou na forma de um conjunto denominado de regras oficiais da modalidade. Então, quando eu quero competir, eu tenho obrigação de conhecer essas regras. Né? Então, normalmente, a gente define esporte a partir dessas características. Se uma determinada prática ela é institucionalizada, ou seja, tem uma federação que representa, tem regras universalizadas e formalizadas, então a gente diz que isso é esporte. Né? Claro que num universo competitivo. No entanto, como a gente está numa formação superior, a gente precisa entender o esporte para além dessas questões aqui, porque isso aqui ainda é pouco. Vamos pensar no seguinte:
Para ser considerado esporte, então, o xadrez é considerado esporte. Por quê? Porque tem confederação de xadrez, as regras são iguais em qualquer lugar do mundo, e tem uma formalização. Quando a gente pesquisa lá, a gente vê lá o código de regras do xadrez. Então, o xadrez é considerado esporte. Só que esse autor aqui, o Barbante, 2009, ele acredita que não. Para a gente entender o que vem a ser esporte, a gente precisa ir um pouco mais além do que essas questões mais simples, né? Então, ele elaborou, lá em 2009, esses 3 critérios aqui para a gente entender o esporte, para a gente definir o que é e o que não é esporte. O primeiro critério do Valdir Barbante é o seguinte: o esporte se refere a tipos específicos de atividades. Então, não é qualquer atividade que vai ser considerado esporte, né? Vamos lá. Para ele, aquilo que nós entendemos como esporte deveria envolver um conjunto de habilidades motoras relativamente complexas de serem aprendidas. Aí eu pergunto para vocês, qual habilidade motora relativamente complexa está presente no xadrez? Responde aí para mim. Habilidade cognitiva? É cognitiva, mas não é motora. Motora? É, Ah, sim, aqui, ó, habilidades motoras. habilidades motoras relativamente complexas. Então, tem alguma habilidade motora relativamente complexa? Não. Motora, não. Perfeito. Então, para o Valdir Barbante, então, se a gente basear nisso, a gente vai ter dificuldade em classificar o xadrez como esporte, de acordo com esse critério. Eu posso me basear em outros critérios? Posso, mas também esse aqui é um critério interessante. Além disso, vamos pensar em outra modalidade curiosa: automobilismo. Qual habilidade motora relativamente complexa está presente no automobilismo? Fórmula 1, por exemplo. Controle dos pedais do carro, tem que medir a distância, a velocidade que está para fazer uma curva. Então, você tem que ter um bom controle ali com os pés, com as mãos, com a mão, quer dizer, com as mãos mesmo, né? No volante, para poder passar a marcha do carro. É isso aí. Ó. Aí você, por exemplo, na Fórmula 1, para trocar a marcha do carro, você aperta um botão. Sim, Né? Claro que você tem que apertar o pedal, tal, acelerar, frear, tal. Mas a troca mesmo. Então você tem uma coordenação. Mas isso é complexo, o movimento em si? professor, eu acho que a mais de 300 por hora, muita coisa pode ser um pouco mais Sim. complexa, né? Só que aí a tomada de decisão é complexa. Saber o momento de fazer é complexo, mas não a execução do gesto em si. Sim, A execução do gesto em si é muito simples. Você é capaz de fazer isso. A 300 por hora, a tomada de decisão ganha mais importância do que a decisão. Você acha, por exemplo, que há alguma diferença entre o piloto que fica em primeiro e o piloto que fica em último em relação à capacidade de executar o gesto? não. Não há, porque é um movimento relativamente simples. Agora, a capacidade deles de tomar a decisão, aí já há uma diferença muito grande. Você pode colocar um carro não tão bom na mão de um bom piloto e ele vai conseguir produzir um resultado positivo. O que um piloto que não é capaz de tomar as mesmas decisões, ele não vai ser capaz de tomar. A mesma coisa a gente poderia citar, por exemplo, a minha habilidade motora, né, de chutar uma bola, ela pode ser muito próxima de muitos jogadores de futebol que estão na primeira divisão. Só que a minha capacidade de tomar decisões em situações adversas é muito menor que a deles. Por isso, eu não vou ter o mesmo sucesso que eles nas mesmas tarefas. Só que aí é claro que já envolve habilidades muito complexas. Por exemplo, eu conseguir chutar uma bola com precisão sobre a barreira é bastante complexo. Eu conseguir fazer um passe sobre os defensores para que a bola chegue adequadamente ao atacante e ele consiga, com o mínimo de movimentos possíveis, efetuar a finalização, isso é complexo.
A partir de uma bola de escanteio, eu conseguir calcular o tempo que essa bola vem, conseguir me projetar, mesmo com todos os adversários tentando me tirar do espaço, e golpear essa bola com a cabeça e com relativa precisão, isso é complexo, muito complexo. Se você comparar isso, então, com os movimentos da ginástica, seja ginástica de solo, ginástica nas argolas, na trave que as mulheres fazem, tudo isso é muito complexo comparado aos movimentos muito simples executados, tanto no xadrez quanto no automobilismo. No artigo dele, o Valdir Barbante cita esses dois, xadrez e automobilismo, mas eu, por minha conta, coloco um terceiro. Vocês já viram corrida de cavalo? Já. Quem é o atleta no fim das contas? O cavalo. Então, qual a habilidade motora relativamente complexa, no caso da corrida mesmo do jockey, né? Aquele jockey exerce ali? Nenhuma. Quem executa habilidades motoras ali é o cavalo, né? Então, o cavalo é que é o atleta no fim das contas. Então, se a gente for seguir esses critérios aqui do Valdir Barbante, nós vamos ter dificuldade em encarar a corrida de cavalos como sendo uma prática esportiva, porque ela não envolve habilidade motora relativamente complexa a ser aprendida, né? Mas isso é só um dos pontos. Lembra que ele tem 3 pontos, pessoal. Então, vou voltar lá. Ó. O segundo ponto aqui, ó, é esse ponto 2, né? O esporte, ele não depende, então, só de tipos específicos de atividade. Para uma coisa ser esporte, ele depende também das condições em que essas atividades acontecem. Sobre essas condições, por exemplo, vamos pensar assim: futebol é esporte, sério, certo, né? 2 crianças batendo bola na frente de casa é esporte? Eu acredito que não, assim, pelo fato de não ser enquadrado dentro das mesmas regras que o futebol mesmo. Por exemplo, você pode pegar 4 tijolos e dá para fazer, né, as traves de cada lado. Pode fazer, assim, pode acontecer muita coisa que não está prescrito nas regras Perfeito. do futebol, né? Perfeito. Imagina assim, crianças jogando na garagem, né? Ou adultos mesmo jogando na praia, né? Então, o gol tem o tamanho oficial, a bola é oficial, o número de jogadores é oficial, a marcação é oficial, não necessariamente. E aqui a gente entra, então, nesse segundo critério, de que para ser esporte, uma atividade depende das condições em que ela acontece. A primeira condição é que as regras da atividade são padronizadas. Então, se houve adaptação de regra, então a gente já não tem mais o esporte, a gente tem jogo, né? Que o jogo tem essa característica, a gente pode mudar a regra do jeito que a gente quiser, a hora que a gente quiser, certo? 2, o cumprimento das regras é feito por entidades oficiais, então tem árbitro. Então, a pelada é esporte? Acho que sim. A pelada, mas vamos pegar esse segundo critério aqui, ó. Que aí não é mais o eu acho, eu penso, é de Sim. acordo com o critério ou fora do critério. 2, Mas assim, o cumprimento das regras é feita por entidades oficiais. Tem se um for, árbitro da federação oficial na pelada? né, aí não. Então, ela não é esporte, seria jogo. Né? Isso não traz nenhum prejuízo para a pelada, não, tá? Mas só para a gente ver assim, como é que o esporte, né, assim como a gente conhece ele depende dessas condições. Agora, é possível que em alguma pelada por aí a gente tenha um árbitro com umas regrinhas mais formalizadas? Pode ser. Foi isso que eu pensei. A gente pode ter umas peladas por aí que são mais organizadas, vamos pensar assim, né? Não quer dizer que as outras peladas sejam piores por causa disso. 3, os aspectos técnicos e organizacionais da atividade se tornam mais importantes. Então, quando a gente está envolvido com o esporte propriamente dito,
Então, por exemplo, o horário que vai começar, o horário que vai terminar, como é que o vencedor vai ser estabelecido, qual a quantidade de ponto que se ganha com aquela partida, qual a premiação, enfim, tudo isso vai se tornar mais importante. Quem que está inscrito para o jogo, quem que não está inscrito para o jogo, as coisas não podem ser decididas em cima da hora. Você tem um protocolo para poder seguir. E todos têm que ter acesso a esse protocolo, né, para que consigam cumpri-lo, né? Conseguiram compreender essa questão dos aspectos técnicos e organizacionais? É tipo assim, qual uniforme pode usar, como é que uma equipe tem que estar, como é que a outra equipe tem que estar, quem é o goleiro, pode trocar no meio o goleiro. Então, tudo isso deve estar pré-estabelecido, né? Para que o jogo aconteça, você tem que cumprir uma série de rituais ou uma série de pequenos protocolos, né? Ou atividades que cumprem, né? Que caracterizam um protocolo. E quatro, essa quatro aqui também é importante, ó. A aprendizagem das habilidades esportivas se torna mais formalizada. Então, nós temos, por exemplo, a contar do futebol, nós temos ou de outros esportes coletivos, nós temos escolinhas esportivas. Por que nós temos escolinhas esportivas? Para formalizar o aprendizado das habilidades esportivas. Quais são as habilidades esportivas? Habilidades motoras, né? Então, nós temos escolinhas de futebol, de voleibol, de handebol, de luta, né? Enfim, a aprendizagem das habilidades esportivas se torna mais formalizada, né? Tem um processo pelo qual isso deve acontecer ou não. Então, se a atividade ela não cumpre muito bem esses critérios, então fica difícil a gente situar ela como esporte. Continuando, ó. Opa, perdão. Então, já fomos dois, ó. Para ser esporte, então, refere-se a tipos específicos de atividade, né, em relação às habilidades motoras e depende das condições em que a atividade acontece. Agora vem o último critério, pessoal, e até para a gente compreender melhor a forma como o esporte existe na nossa sociedade, né? Inclusive o esporte de alto rendimento, principalmente o futebol. O esporte também, galera, ele depende da orientação subjetiva dos participantes envolvidos. Sabe o que significa isso? Quer dizer que pode ter uma equipe jogando e para um é esporte, para o outro não é? Pode acontecer isso. Por quê? Vamos lá aqui nos critérios do autor. Para ele, o esporte, a natureza do esporte, envolve um equilíbrio entre o brincar e o exibir. O brincar, pessoal, representa as nossas motivações internas, né? Aquilo a gente gostar, sentir prazer em fazer aquilo. Então, é uma coisa que a gente faz para satisfazer a gente mesmo, né? Mas envolve também um equilíbrio com o exibir, que é uma motivação externa. Então, a maneira como a gente faz um passe, para fazer uma coisa mais plástica, tal, a gente quer fazer um lance mais bonito, isso pode ser na luta, pode ser no esporte coletivo, tal, o tempo que a gente busca bater na corrida, por exemplo, envolve uma motivação externa. A gente faz para ser apreciado pelos outros, né? Não para satisfazer a nós mesmos. Isso é considerado uma motivação externa. Então, vamos pensar que essas duas dimensões estão presentes na atividade esportiva. Motivação interna, motivação externa. E vamos pensar que elas estão num constante equilíbrio ou numa busca por um equilíbrio. Vamos pensar então, mas pode acontecer delas se desequilibrarem? Pode. Então, por exemplo, se essa balancinha aqui ela se desequilibra na direção do brincar, onde eu faço somente para satisfazer as motivações internas, então eu não vou ter mais o esporte. Mas também se ele pesar um pouco mais na direção do exibir, né, as motivações externas estão pesando mais do que as motivações internas, então eu também deixo de ter o equilíbrio. Então, eu estou destruindo, né, estou corroendo aquilo que representa o esporte, que é justamente o equilíbrio, né? Então, vamos pensar, olha, se o equilíbrio for quebrado na outra direção, né, de forma que os motivos externos substituam todas as satisfações intrínsecas ou internas associadas com o envolvimento, a atividade muda de enfoque para o que poderíamos chamar de
espetáculo. Então, a gente não vai ter mais o esporte, a gente vai ter o espetáculo. Vamos usar o futebol como exemplo. O MMA, como exemplo, até poderia ser. Mas vamos usar o futebol como exemplo e depois a gente transfere isso para o MMA. Quais são as motivações externas que podem desequilibrar essa balança aqui, pessoal? Uma oferta, professor, tipo assim, uma aposta, por exemplo. Em uma luta, um lutador recebe uma proposta de um valor para dar a luta por vencida, para se entregar, né? Então, pode Isso resumir. encaixaria? Dinheiro. Dinheiro é a motivação externa, Tom, que é essa oferta que você está colocando. Então, o sujeito passa a lutar, não necessariamente porque ele gosta, porque ele quer satisfazer esse brincar aqui, mas ele luta pelaquilo que o mundo externo tá oferecendo. Aí, tipo assim, não, mas o dinheiro é porque ele quer dinheiro. Mas por que a gente quer mais dinheiro no mundo? É porque a gente quer comprar carros melhores, casas melhores, quer fazer coisas melhores. E para que a gente quer fazer tudo isso melhor? No fundo, é porque a gente quer adquirir um status social. E esse status ele só é útil se a gente puder exibir ele para os outros, né? Eu comprar uma coisa que eu não posso exibir para ninguém não tem muita graça, né? Então, o Tom já identificou a primeira questão, dinheiro. Mas é só dinheiro? É só dinheiro ou tem mais alguma coisa? Eu acho que poderia colocar mídia também, né, professor? A gente poderia traduzir esse mídia, cara, porque não é a mídia em si, é fama. Isso. Quanto maior a fama, maior o dinheiro também. Exato, as coisas não estão interligadas, desligadas, né? Elas estão intimamente ligadas. Quanto mais famoso é um sujeito, mais dinheiro ele recebe por isso, mais valorizada a presença dele né? E às vezes ela se torna também muito importante em outros campos que não só da atividade em si. O Neymar, por exemplo, ele ganha tanto dinheiro com propaganda quanto jogando futebol. Então, por ser muito famoso, ele tem a possibilidade de ganhar mais dinheiro ainda. Eu ganho pouco dinheiro, não sou famoso, e por isso eu tenho menos possibilidade de ganhar mais dinheiro ainda. Né? Então, veja como é que a questão é. Aí é aquela coisa assim, o rico fica cada vez mais rico, o pobre fica cada vez mais pobre. Né? Tem uma música antiga que fala isso. Então, ok. Então, além do dinheiro e da fama, tem uma coisa aí que está um pouco ligada a isso também, que é a ideia do prestígio. Onde o Neymar vai, ele é bem recebido. Onde o Anderson Silva vai, ele é bem recebido, ele é valorizado. O Falcão, ex-jogador de futebol, ex-comentarista da Globo, todo mundo conhece, não conhece? Pelo menos os homens da turma ligados ao futebol conhecem, não conhece? Do futsal, não, professor? Não, o Falcão do futebol, que é, Sim, eu não conheço, não. ele jogou na Itália, né? Ele jogou na Roma. E aí ele jogou tão bem na Itália que ele foi chamado de Rei de Roma, né? E aí diz ele que quando ele vai a Roma e ele vai num restaurante, ele tem dificuldade de pagar a conta, porque os donos dos restaurantes não querem receber a conta dele. Isso é prestígio, né? Então ele adquiriu um prestígio que mesmo depois de décadas de ele ter parado de jogar futebol, ele continua tendo esse prestígio, né? Vamos imaginar o seguinte: se eu levo alguém muito famoso aí para poder dar uma oficina para vocês lá na faculdade, automaticamente quando esse cara chega lá, nós vamos tratá-lo bem, né? Nós vamos tentar ali oferecer o máximo de conforto para ele. Isso é prestígio, né? Ele vai ser prestigiado, né? E nós também prestigiados pela presença dele. Então, são exemplos de motivações externas, né? Vamos pensar no futebol como um exemplo central, né?
Vocês acham que o jogador de futebol, pensando nos jogadores do Flamengo, acabaram de ser campeões brasileiros, eles ainda possuem motivações internas? Vocês acham que esses jogadores ainda possuem motivações? Acho que talvez sim, professor, porque, assim, Um né, pelo exemplo. menos o que a gente vê quando o dia que foi campeão, eu vi jogador, não tenho certeza se o Pedro, que postou, não lembro a rede social agora, a foto com a medalha e falando que realizou o sonho de infância. Então, assim, eu acho que pode ser que ainda fazem por um gosto e não só pelo exibir. Ok. Foi um bom exemplo, Tom. Eu vou colocar uma imagenzinha aqui, que eu acho que ajuda a ilustrar isso um pouco também, né? De como é que as coisas podem ter um significado para os jogadores, que não necessariamente é esse significado que a gente julga a princípio. Não é porque eles estão fortemente ligados a essas motivações externas, dinheiro, fama, prestígio, que a outra desaparece. A única coisa que eu estou colocando aqui, que o Valdir Barbante coloca, é que há um desequilíbrio e que é possível. Isso aqui é em homenagem a todos os flamenguistas da sala, tá? Infelizmente, Valeu. eu tenho que buscar vídeos antigos da minha equipe, porque esses vídeos antigos, eu não tenho muitos vídeos novos de qualidade para mostrar, não, tá? Eu acho que vocês compreendem a minha situação e vão ter um pouco de compaixão. Então, vamos pensar assim: se as coisas fossem absolutamente frias, que o jogador só pensa no dinheiro, só pensa na fama, só pensa no prestígio, será que a gente teria ainda esse valor agregado à prática? Gostaram da homenagem, pessoal? Sem sacanagem, né? Propaganda enganosa. Respeito o meu Cruzeiro, tá lá embaixo, mas tá vivo. Tem um outro aqui que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu só localizar ele aqui, porque aí eu acho que a gente consegue pensar um pouco no que significa para esses sujeitos, né? Eu estou citando o futebol agora numa aula de lutas, porque a gente pode pensar nesse que ele é a prática que é de maior espetáculo no país. Se ele é a prática de maior espetáculo no país, então talvez ele sofra mais com essas questões de, é, de espetacularização. As motivações externas no futebol são muito maiores do que nas lutas. Então, assim, eu vou retomar aqui os tempos de glória da minha equipe, né? O Flamengo sempre foi freguês, tá, pessoal? Bastante tempo, assim. Essa aqui, assim, eu estava aí com meus 17 anos de idade e foi uma das melhores equipes que eu vi jogar. A velocidade no contra-ataque desse. De nada, tá, pessoal? Vocês podem me agradecer depois. Ao ver um gol desse, esse é um golaço, né? Então, todo mundo reconhece o que é um golaço, e todo mundo reconhece o valor estético que está agregado ao gol. Dá para dizer que quando esse cara faz esse gol, ele demonstra toda essa emoção e a gente sente toda essa emoção ao ver esse gol. Dá para dizer que as motivações internas desapareceram?
Dá não. Mas vocês conseguem reconhecer que, apesar dessas motivações internas ainda estarem presentes, no futebol ainda há um desequilíbrio muito grande, que aparentemente o que motiva as pessoas a se tornarem jogador de futebol ainda está ligado a dinheiro, fama e prestígio? Sim, Isso está bem claro, né? Além disso estar bem claro, a gente pode dizer que o MMA hoje ele tem acontecido um movimento parecido, né? O principal motivo das pessoas entrarem no MMA hoje e buscarem a competição está ligado à fama, dinheiro e prestígio. E segundo o Valdir Barbante, então, isso acaba corroendo o que a gente chama de esporte. E o que a gente passa a ter, na verdade, é o espetáculo, e não mais o esporte. Qual que é a função do espetáculo? Entreter e lucrar. Assim, eu acho que a gente consegue separar bem, e quando a gente critica, a gente está criticando, na verdade, algumas versões desse esporte, mas não necessariamente todo o esporte. Não é porque existe um futebol que é espetáculo que todo o futebol é ruim por causa disso. E não é porque o futebol virou espetáculo que tudo nele é ruim. Né? A gente consegue ainda se emocionar com o golaço, a gente consegue ainda... E se emocionar, quando eu digo, não é só chorar, mas eu sentir alegria, eu comemorar. Com o título, por exemplo, do Flamengo, a gente consegue meio que se desesperar quando a gente percebe que o São Paulo vai lá, faz um gol, e aí o Inter faz um gol e o Flamengo fica prestes a perder o jogo no último minuto, depois que o jogo já tinha acabado, para você ter ideia. Então, tudo isso ainda serve para a gente compreender o esporte, mas a gente vai colocar nossa ressalva de que há uma distorção muito grande. Estão colocando fama, dinheiro e prestígio como coisas a serem buscadas no esporte, tanto no futebol quanto nas lutas. Compreendido esse ponto, pessoal? sim. Então, agora eu vou para... Agora, Tom, você concorda com essas questões? Elas fazem sentido, vamos pensar assim? Fazem, professor. Principalmente, o que eu acho que mais faz sentido, que eu cheguei a pensar, mas não soube explicar, o senhor falou depois, é a questão de que não quer dizer que o atleta ele tem já um reconhecimento, uma certa fortuna, uma visibilidade que ele vai deixar de, vamos falar assim, de gostar do que ele faz, de fazer por amor. Aquelas motivações internas desapareceram completamente, né? Sim, No MMA, cara, tinha um lutador do UFC, não era muito conhecido porque não era um grande lutador, né? E ele falava que ele não gostava de lutar. Ele lutava porque isso ajudava a pegar mulher. Então, tipo, ele está atrás da fama, porque ao adquirir fama, ele consegue atrair mulheres, né? Então, assim, o cara deve ser muito incompetente para poder conquistar a mulher, né? Porque ele precisa tomar porrada na cara para conseguir conquistar a mulher, tá de brincadeira, né? Mas tudo bem, né? Eu vou deixar as meninas pensarem o que elas quiserem a respeito aí, mas a minha interpretação é que o cara é muito fraco, né? Mas tudo bem. Saindo desse ponto aqui, então, entre dessas caracterização do esporte, do chamado esporte de combate, a gente chega num outro ponto, né, que são os jogos de combate. E aí, como jogo de combate, nós podemos entender aquelas práticas de combate que a gente faz adaptação nas regras. Então, por exemplo, o cabo de guerra. Né? O cabo de guerra pode ser considerado um jogo de combate, só que aí tem um entendimento um pouquinho mais aprofundado que a gente pode fazer, né? Que aí eu trouxe essa referência aqui, ó, que é a ideia de que jogar pode ser uma coisa séria, né? Ah, porque estou fazendo só de brincadeira, então é jogo. Tem gente, por exemplo, que se dedica a estudar jogo, né? Tentando entender por que essas práticas são tão importantes para o ser humano e por que seja em qualquer lugar do mundo, independente da religião, da economia, do sistema político, as crianças jogam, né? E os adultos também jogam. Então, um desses autores que passou estudando muito isso é o Johann Huizinga. Ele escreveu um livro, olha, 1938, né? E esse livro chama Homo Ludens, né? Que é o homo lúdico, né? Que o homem que brinca, né? E aí ele diz que entre os animais, por exemplo, o ser humano é o único que brinca, porque o ser humano atribui um significado para a brincadeira. Os animais fazem algumas coisas, mas eles fazem por instinto. O ser humano não. O ser humano ele cria brincadeiras, ele dá valor para elas, ele modifica as brincadeiras, ele ri,
quando brinca, né? E aí ele colocou 3 critériozinhos aqui para a gente identificar quando uma determinada atividade é jogo. Primeiro, atividade é jogo quando a gente pode criar e mudar as regras do nosso jeito. Também essa é uma característica do jogo, né? Então, se a gente vai lutar, por exemplo, então eu e você, a gente vira assim, não, peraí, o que vale, o que não vale? Então, o que a gente está fazendo está próximo de jogo, né? Agora, você treinou Muay Thai, eu não. Aí você fala assim, vamos fazer uma luta de Muay Thai nós dois, vamos? Aí eu falo, beleza, vamos fazer a luta. Mas aí a regra tem que ser aquela regra que está lá, formalizada, tal, um código de regras, tudo mais. Segundo, todo mundo obedece às regras que foram combinadas por todos. Então, é como se a gente assinasse um contrato social. Todo mundo combinou, então a regra está valendo e todo mundo tem que respeitar, né? A gente pode mudar? Pode, mas todo mundo tem que aceitar. E terceiro, é quando a gente dá mais valor ao prazer de estar jogando junto com os colegas do que ganhar ou perder. Ou seja, a gente dá mais valor para a participação do que para o resultado. Sabe um exemplo disso? A pelada de futebol. Sabe por que a pelada de futebol pode ser considerada jogo? A gente não gosta de perder sempre, gosta? Mas na pelada você pode ir lá, você vai perder uma semana, outra semana, a terceira semana, a quarta semana perdendo, mas você volta, né? Aí pode ter sido horrível, cara. Você perdeu todos, ficou mais tempo fora do que jogando. Mas na outra semana você vai estar lá de novo. Qual que é a pior coisa da pelada, pessoal? O que pode acontecer de pior numa pelada de futebol? De pior em que sentido, professor? Em todos os sentidos. Assim, o que não pode acontecer de jeito nenhum numa pelada? Uma lesão grave. Briga, Isso é triste, garrafada. cara. A briga também é triste, mas geralmente os peladeiros mandam os brigão embora e continuam jogando. Tem coisa pior que isso aí. Ser zoado. Não, mas isso aí acontece sempre. Ou perna de pau. O objetivo é zoar. É zoar. Eu tenho uma história engraçada, né? As peladas têm coisas, significados diferentes. Eu participava de uma pelada que ela era muito competitiva. Eu melhorei muito o meu jogo de futsal quando eu jogava essa pelada, porque os caras eram muito bons. E a gente se matava na quadra. Só que depois eu fui participar de uma pelada que tinha pessoal que era funcionário de banco. E aí, quando a gente estava. Tem um áudio aberto aí, galera. Bem, confere aí para mim. Acho que fechou. E aí, esse pessoal que era funcionário de banco, eles não eram tão competitivos assim. Era um pessoal bem sossegado, pessoal que estava um pouco acima do peso. Eles faziam só pela zoação. Então, quando eu comecei a jogar com eles, eu fui com a mesma mentalidade que eu tinha na outra pelada, que eu quero ganhar todas, quero ficar só dentro da quadra, eu quero matar esses caras aqui, não vou ganhar. Então, eu dava muita importância para o resultado. Só que os caras estavam nem aí. Então, tipo assim, se alguém tomava uma caneta, era arriscado eles parar o jogo e sentar no chão para rir de quem tomou a caneta, né? E aí eu comecei a perceber assim, poxa, eu estou estragando a pelada desses caras, que eu estou cobrando que eles têm que ter uma postura diferente, mas aqui a vibe é outra. Aqui eles querem brincar, aqui eles querem zoar, tal, aqui eles querem se divertir, eles não querem aquela competição toda. E aí eu comecei a perceber isso, sabe? Que é pelado, né? Os dois espaços são pelados, mas que cada grupo se organiza do seu jeito para poder jogar e coloca os seus valores no jogo, né? Isso acontece nas rodas de capoeira também, professor. Sim, sim. Cada Tem grupo gente vai com que esse... vai mais na malandragem para brincar mesmo e tal. Tem o pessoal que gosta de dar um pisão, gosta de machucar. Tem o Quer pessoal fazer isso geralmente para se mostrar para os outros, é, o cara mais fodão que os outros, né? Tem isso, acontece no jiu-jitsu também. Então, tem o cara, por exemplo, que quando ele vai treinar com o professor ali, ele quer tentar bater no professor para poder impressionar os outros, né? Então, em todas as práticas tem isso. O sujeito que está dando mais importância para se exibir do que propriamente satisfazer as motivações internas de aprendizado, de diversão. Mas não responderam ainda. Qual que é a pior coisa da pelada? professor, eu não sei.
Quem que é peladeiro aí? A pior Pra coisa... mim é perder. Sério, cara? Mas se você perder, você volta? Não, com certeza eu volto, mas é ruim, né? Não, Você é tá ruim, tipo, mas querer não é ganhar a sempre, né? pior coisa, João. Não é. A pior coisa é não tomar coca gelada depois, professor. Não, a pior coisa da pelada é não ter pelada. Já passaram pela experiência de chegar na porta da quadra, É a quadra verdade. está fechada, a quadra está Molhada, porque fechada, choveu. está molhada, porque choveu, você não tem equipamento para tirar. Ou então o cara que leva a bola não apareceu. Já passamos por isso também. Então, essa não é a pior coisa da pelada? Você esperou a semana inteira para jogar pelada. Quando chegou lá na porta da quadra, e você tem que voltar para casa sem ter jogado pelada. Isso é pior do que perder. Isso é pior do que machucar, dependendo, que se a lesão for muito séria, claro que isso vai ser ruim e tal, as pessoas vão ficar tristes. Isso é pior do que brigar na pelada, porque todo mundo aqui já brigou na pelada e nunca deixou de jogar pelada. Todo mundo já perdeu na pelada e não deixou. Mas não ter pelada, cara, é pior do que perder. Não ter pelada é pior do que machucar, do que ser zoado. Então, isso mostra como que a participação no jogo é importante, que é quando você acaba atribuindo mais importância a participar do que a ganhar. E é uma prova de que como que a gente dá essa característica de jogo para as coisas. Concorda, João? Concordo. A pior coisa é não ter. É a mesma coisa da educação física na escola, cara. Quando você chegava lá, ansioso pelo dia da educação física, a quadra descoberta, aí chovia. Ah, vamos ficar na sala. Pô, cara, isso aí é chamar para briga, né? Essa é a pior coisa. Então, veja como as coisas têm uma importância, como que esse caráter de jogo tem importância. Nós jogamos, né? Nós fazemos muito isso. E nas lutas também não é diferente. Então, o jogo de combate é aquela prática onde a gente combina a regra, a gente aceita a regra e onde a gente dá mais importância para participar do que propriamente para quem venceu quem. Né? Porque eu garanto a vocês, quando a gente for fazer jogo de combate lá na faculdade, o Tom é grandão, ele tem experiência em luta tal, mas alguns de vocês vão se sentir desafiados. Falar assim, vamos lá, Tom, porque dependendo do tipo de jogo, talvez o tamanho e a experiência do Tom não sejam tão importantes assim. Né? Então, não vão querer lá vencer um cara que é muito maior do que eu. Né? Então, isso pode acontecer. E num determinado momento, nós vamos estudar, então, alguns jogos de combate. Bom, pessoal, e a gente finaliza, então, essa etapa da disciplina, que é estudar as lutas, né, esses conceitos e essas primeiras aproximações. Então, nesse mundo que a gente vive hoje, nós temos lutas, temos artes marciais, temos esportes de combate e temos jogos de combate. Uma frase muito interessante de um lutador do UFC, que eu acho que estava até fazendo a última luta dele por agora, que é o Demian Maia, e ele estava fazendo uma comparação, por exemplo, entre o judô e o jiu-jitsu. E ele dizia assim que o judô é muito mais um esporte do que uma arte marcial. E aí questionaram muito ele por quê. Ele falou assim, olha, porque o judô, como ele é olímpico, acabou se limitando muito à forma que o judô pode ser praticado. Né? Então, hoje, quando o sujeito vai treinar judô, ele se torna muito mais um atleta do que um artista marcial. Porque a preocupação dele vai ser, olha, eu preciso aprender técnicas para marcar ponto e vencer a competição. E não necessariamente ter essa noção do que significa arte marcial, da filosofia que está por trás disso. Uma coisa muito parecida tem acontecido com o Taekwondo, né? Principalmente depois que colocaram aqueles sensores eletrônicos no pé dos atletas, que ele não precisa mais chutar forte, ele não precisa mais usar uma técnica muito correta. Ele só precisa encostar o sensor no colete do outro lutador, e assim ele vai marcar ponto, assim ele vai vencer a luta e vencer a competição. Isso acabou produzindo um efeito que o taekwondista hoje, né, o taekwondista, ele está virando muito mais um atleta que vai lá, é capaz de marcar ponto, é capaz de ganhar campeonato, do que propriamente um artista marcial, né, que entende toda a filosofia por trás da sua luta. Ninguém vai fazer competição de conhecimento filosófico da arte marcial, eles vão fazer competição de técnica.
né? Quem consegue marcar o maior número de pontos vencer o adversário. Na esgrima também tem isso, né, professor? Sim, né? Na Tem esgrima, o sujeito tem vira um muito. sensor agora. Tem. Aí a coisa se torna. Na esgrima, né, apesar do florete ali ser ainda, né, uma arma, mas ela é uma arma ali de característica bem peculiar, né? Mas o sujeito hoje é muito mais um atleta do que um artista marcial, né? É claro que do mesmo jeito que o jogador de futebol de elite ainda guarda as motivações internas, o atleta de combate, ele também pode guardar ali sua filosofia, né? A gente vê lutadores como Lyoto Machida, como Demian Maia, como Jorge St-Pierre, que levavam muito a sério alguns valores aprendidos na arte marcial para dentro do octógono. E a gente vê outros lutadores, como Conor McGregor, por exemplo, que não se importa muito se ele respeita ou não o seu adversário. Tudo que ele faz é para tornar aquele espetáculo mais atrativo e envolver uma quantidade maior de dinheiro, né? Então, o Conor McGregor é o exemplo perfeito. É um grande atleta, mas ele não está nem perto de ser um artista marcial. Compreendeu o exemplo? Com certeza. Então, ótimo, pessoal. Bom, vencemos o nosso tempo já em 5 minutos, né? Tem mais alguma pergunta, algum ponto que vocês gostariam de pensar, que pelo menos a gente consegue organizar para a próxima aula? Se não tiver, também pode trazer para a próxima aula também, se pensar nisso depois, né? Antes de começar a próxima aula, a gente começa a conversar. A próxima aula já vai ser sobre capoeira diretamente, tá? Tranquilo, galera? Então, olha,